Eu queria conhecer aqui os irmãos com mais de 30 anos. Levante a mão assim para eu ver. Sim. Que é isso, gente? Teve gente que ficou escondida aí, tá? Te achei. Mas deixa eu falar, na década de 90, tinha um programa na televisão que o nome do programa era Você Decide. Quem lembra aqui desse programa? Tem gente que era viciada nele. O que era o programa Você Decide? Ele contava uma história e o final, a direção do programa tinha definido dois finais diferentes. Gerava-se um suspense para saber como que seria o final. Quem que escolhia qual iria ser o final? Era o público que estava de casa, que ligava e escolhia o final que ia ser. Quem lembra disso aqui? Era assim. Diferente do programa Você Decide, é a nossa vida. A nossa vida, irmão, o que vai acontecer no final não é decidido por outras pessoas. O que vai acontecer na sua vida não é uma decisão do seu pai e da sua mãe, é uma decisão sua. O que vai acontecer no final da sua vida não é uma decisão minha como seu pastor, é uma decisão sua. O que vai acontecer na sua vida no futuro é você quem decide. A decisão, ela está nas suas mãos. Eu quero falar sobre isso. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Nós vamos ler o texto da Bíblia que está em Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim. Vamos ler a palavra. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu para o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha o início do texto. Daniel, contudo, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia. Esse é o momento da sua palavra e nós honramos o Senhor e honramos a sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco e traz direção e resposta para a nossa vida. Me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos e faz com que somente o nome de Jesus seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda, diga amém. Daniel decidiu, meus irmãos, e ele tomou a seguinte decisão: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. A decisão de Daniel determinou o seu futuro. Essa foi a decisão de Daniel. Eu quero saber qual é a sua decisão. Muitas coisas que você está vivendo hoje que não são boas, que você não está feliz, é fruto de uma decisão que você tomou há um tempo atrás. O que você vai viver no futuro vai depender da decisão que você vai tomar hoje. É você quem decide. As nossas decisões, elas definem o nosso destino. Se você quer um futuro de coisas boas, de bênção se manifestando sobre a sua vida, sobre a sua casa, você precisa tomar decisões que vão te levar a isso. Do contrário, se você quer viver problemas, se você quer sofrer no futuro, você vai tomar decisões que vão te levar ao sofrimento. O que você escolhe? Qual a decisão que você toma? Bom, nessa mensagem Deus me fez
anotar algumas decisões que fazem parte da nossa vida. E eu quero falar sobre essas decisões, porque à medida que eu estiver falando, Deus vai trazendo clareza para você, porque pode ser que cada uma dessas decisões que nós precisamos tomar, ela está envolvendo o seu tempo de agora, a sua fase de vida nesse momento. Deus vai trazer clareza para você tomar a decisão certa. Então, quais são as decisões que nós precisamos tomar normalmente? Primeira decisão, nós precisamos tomar a decisão de quem vai ser a pessoa com que nós vamos nos casar. Essa daqui é óbvio que ela é específica para os solteiros. Cadê os solteiros daqui? Levantem a mão e diga aleluia. Todo mundo se esconde nessa hora, por quê, gente? Quem sabe é nessa hora que você está levantando a mão que Deus vai lá e manda um anjo casamenteiro para botar aliança no seu dedo na hora que você levantou a mão. Cadê os solteiros dessa igreja? Levanta a mão assim, ó. Aí, ó. Olha aí, irmão, dá uma olhada, tem umas meia dúzia de varô aí. Mas uma decisão muito séria para se tomar, meu irmão, é a decisão de quem vai ser a pessoa que você vai se casar. Porque se você decidir errado, você vai arrebentar com a sua vida no futuro. É preciso você decidir certo quem é a pessoa que você vai se casar. Porque você pode comprometer muito, não só o seu futuro, mas você pode comprometer a geração que vem depois de você. Os seus filhos podem ser comprometidos por um casamento errado. Você está numa fase de namoro, escute, na fase de namoro é a fase para decidir. É a fase para você avaliar e tomar uma decisão. Não pense que você que está na fase de namoro, não, já está aqui definido, já está escolhido, eu não tenho como voltar atrás. Não, a fase de namoro é justamente para você ver se você está disposto a aguentar aquilo que você está vendo a sua namorada fazer. Se você está disposta, minha irmã, a aguentar o que você está vendo ele fazer. É na hora do namoro que você tem que abrir o olho, porque depois que casa, irmão, tem gente que pensa bem assim, não, eu vou aqui continuar aplicando fé, porque depois que eu casar, ele vai melhorar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as irmãs casadas. Irmã, melhora depois que casa? Vou perguntar para os irmãos, o irmão está bem assim, pastor, ela é uma gatinha, pastor. Só tem alguns probleminhas que eu não aguento mais, mas quando casar ela vai melhorar. Irmãos, melhora, irmãos. Escuta quem tem experiência. Não adianta você casar se você não está disposto a pagar o preço daquilo que você não está gostando. A não ser que você esteja disposto. Fala, não, eu vou aguentar. Isso daí, beleza, eu suporto. Aí está tranquilo. Agora, fora isso, irmão, não adianta você querer decidir errado. Aí alguém que está casado deve estar perguntando-me assim, pastor, e eu que já casei? Chupa essa manga agora, meu filho, chupa essa manga. Não adianta. Na hora que você está namorando, minha irmã, você tem que abrir o olho e ver como é que esse cara é. Abre o seu olho. Você precisa, meu irmão, abrir o olho e ver como é que essa menina, você está namorando, abre teu olho. Porque a hora de abrir o olho é quando está namorando. Na hora que casou, não abre mais o olho, fecha os olhos. Casou, fecha os olhos. Mas está namorando, abre seu olho. Diga para o teu vizinho assim, abre teu olho, irmão. Abre teu olho. Porque senão você pode decidir errado. E essa decisão errada, ela pode arrebentar com o seu futuro, arrebentar com a sua vida. Hoje mesmo, irmão, eu conheço pessoas que estão sofrendo muito, porque decidiram errado. Não tome uma decisão errada. A segunda decisão que nós precisamos tomar é a decisão de não aceitar qualquer bandeja que é apresentada para nós, irmãos. Todos os dias estão sendo apresentadas bandejas para nós. O Daniel, ele estava lá no palácio do rei e foi oferecido uma bandeja com os manjares do rei.
E o Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Foi uma decisão que Daniel tomou. O Daniel tomou uma decisão: eu não vou comer dessa bandeja. Qual é a decisão que você tem tomado mediante algumas bandejas que têm sido apresentadas para você? Você está comendo dessa bandeja? Ou você está como Daniel, decidindo: eu não vou me contaminar com isso? Daniel, ele determinou uma exaltação de Deus no futuro, porque ele decidiu não pegar a bandeja do homem. Por isso foi exaltado por Deus no futuro. Qual é a decisão que você está tomando hoje, irmão? A Bíblia conta uma história de dois irmãos, onde um irmão vendeu para o outro o seu direito de primogenitura por uma bandeja. Você deve conhecer essa história, é a história de Jacó e Esaú. E eu quero lê-la junto com você. Bota aí Gênesis capítulo 25, a partir do verso 29. Diz assim: certa vez, quando Jacó, ele preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. Olha só aqui uma coisa que eu quero te orientar. A bandeja que vai ser colocada na sua frente, ela vai ser em um momento que você está numa grande necessidade, irmão. Sempre que nós estamos com uma grande necessidade, é apresentado para nós uma bandeja. E ele estava faminto. Aí Jacó foi lá e falou bem assim: ó, eu tenho aqui um ensopado para você que eu fiz. Está delicioso. Está sentindo o cheirinho como é que está? E o que aconteceu? Versículo de número 30. E pediu-lhe: por favor, me deixa comer desse ensopado vermelho, eu estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom. Ele falou: eu quero esse negócio, eu preciso. Aí, ó, versículo de número 31. Jacó respondeu: primeiro você me vende o seu direito de primogenitura. Olha a bandeja como que é. É assim, ó, eu te dou isso aqui, mas você tem que me dar outra coisa que eu quero, tá? Será, meu irmão, que está sendo apresentado para você uma bandeja onde você vai ter que dar algo em troca, algo que é importante para você, em troca de algo que você está necessitando no momento? É uma decisão que nós tomamos, irmãos. E não adianta a gente colocar a culpa em ninguém pela decisão que nós tomamos. Ninguém. Olha o que aconteceu lá, ó. Versículo de número 32. Esaú disse: eu estou a ponto de morrer, do que me vale esse direito? Ele vai pegar a bandeja que o seu irmão colocou diante dele, e ele diz: eu estou a ponto de morrer, eu não preciso disso agora, eu estou precisando de comida. Agora vamos pensar junto aqui, eu e você. Alguém morre em ficar algumas horas sem comer? Morre, irmão? Claro que não. Da mesma maneira, você não morre se você ficar sem isso que está hoje sendo uma necessidade para você. Você não vai morrer. Mas você quer satisfazer as vontades da sua alma. Então a bandeja está sendo apresentada para você. E o versículo de número 33 diz assim, ó: Jacó, porém, insistiu e falou: jura-me primeiro. Ele fez um juramento e vendeu o seu direito de primogenitura para Esaú. O Jacó insistiu. Quem era Jacó, irmãos? O Jacó era o irmão de Saul. Deixa eu te explicar uma coisa. Jacó não era o Satanás, ele era o irmão de Esaú. Existem bandejas que não é o Satanás que coloca na nossa frente, é gente próxima, gente que até te ama, e está colocando uma bandeja que não é uma bandeja que Deus quer que você se alimente dela. Não é nem o diabo que está colocando, é gente boa, mas é uma bandeja que vai fazer você perder uma grande promessa que Deus tem para você no futuro. O que aconteceu foi que Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. A Bíblia diz no livro de Hebreus de que o Esaú se arrependeu disso. Sabia que tem decisões que a gente toma que a gente se arrepende? Inclusive tem gente que está aqui que tomou uma decisão e está arrependido da decisão que se tomou.
Só que existem outras coisas para acontecer na sua vida no futuro, e outras coisas que estão para acontecer vai depender de uma outra decisão que você tem que tomar hoje. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não tome uma decisão em que você vai se arrepender no futuro. Porque o Esaú, mesmo chorando, arrependido, ele quis voltar atrás, mas não dava mais. Algumas bandejas que a gente pega, irmão, depois não dá para voltar atrás. Olha o que aconteceu aqui, olha, Hebreus capítulo 12, versículo de número 16. 16. Para que não haja nenhum imoral profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Versículo 17. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Ele chorou, mas era tarde demais. Cuidado, irmão, porque a decisão de você se alimentar de uma bandeja que não é para você, depois, se você quiser desistir, pode ser tarde demais. Decisão. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 4, porque conta Jesus recebendo proposta de bandeja. Jesus, ele quando está vindo 40 dias de jejum do deserto, ele no final do seu jejum, como é que Jesus estava? A Bíblia diz que ele estava com fome e com sede. Olha a necessidade aí. Ele estava com fome e com sede. O diabo aproveita a necessidade que Jesus estava e apresenta para Jesus a primeira bandeja. A primeira bandeja foi a seguinte: olha, você está vendo aquela pedra ali? Pega aquela pedra, já que você está com fome, e transforma aquela pedra em pão. O que Jesus fala? Não, senhor Satanás, não vou pegar essa bandeja não, porque está escrito de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo insiste, irmão, escute, a bandeja que vai arrebentar com a sua vida, ela vai vir com insistência, tá? Foi assim com Esaú e foi assim com Jesus. Então o diabo insistiu, uma segunda tentativa. Ah, é? Então eu quero te mostrar os reinos desse mundo. Você está vendo esses reinos aqui? Tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. E Jesus falou: Satanás, sai de reto, porque está escrito: somente ao Senhor servirás e somente a Ele adorarás. Aí o diabo tenta uma terceira vez. E ele diz: já que você confia tanto em Deus, então pula desse cenáculo aí, ó, e na hora que você pular, ao invés de você se espatifar lá embaixo, Deus vai enviar os seus anjos dele para te socorrer. Jesus fala para o diabo: sai de reto, Satanás, porque está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então a Bíblia diz que o diabo bate em retirada, e logo que o diabo bate em retirada, vem os anjos de Deus e eles começam a servir a Jesus. Rejeite a bandeja do diabo e espere, porque você vai ser servido pela bandeja de Deus. Qual é a sua decisão, irmão? Para eu tomar a decisão certa, eu preciso estar completamente convicto a viver de propósito e não por proposta. Porque se você viver de proposta, toda hora o diabo vai fazer uma proposta que vai tirar você do foco daquilo que Deus quer para você. Se você decide viver por propósito, a hora que vier uma proposta que te tira do propósito, você fala: rejeitado, porque vai me tirar do meu propósito. Viva por propósito e não por proposta, porque a proposta sempre vai vir em cima de uma necessidade que você vai ter, e sempre o diabo, ele vai conseguir comprar você. A terceira coisa que nós precisamos decidir, irmão, nós precisamos aprender a decidir nos manter fiéis a Deus, mesmo diante de ameaças. Daniel, ele se manteve fiel mesmo diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões.
O rei Nabucodonosor lança um decreto e diz: ninguém pode orar a nenhum outro Deus que não seja vir reivindicar coisas a mim. Daniel, ele tinha o costume de orar quantas vezes ao dia? 3 vezes. Então esse decreto chega para Daniel e fala: ó, não pode mais orar. Daniel fala: mas eu vou continuar orando, eu sou fiel a Deus. Se orar, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel para de orar porque ele ficou ameaçado de ir na cova dos leões? Não tem problema, eu vou me manter fiel a Deus mesmo com a ameaça. Pastor, mas ele foi lançado na cova, O leão fez alguma coisa com Daniel? Nada. Quando Daniel sai da cova, ele sai exaltado pelo Senhor, porque ele tomou uma decisão de ser fiel a Deus mesmo diante de uma ameaça. Irmão, se você for fiel a Deus, você pode entrar numa cova, você vai passar por uma moenda, pela pressão, mas Deus vai estar contigo nessa moenda te sustentando. E logo depois que passar ela, você vai ser exaltado pelo Senhor. Você vai ser exaltada pelo Senhor. Note que o Daniel, quando ele se mantém fiel a Deus, mesmo diante de uma ameaça, ele influencia as pessoas que estavam do lado dele. Daniel tinha 3 amigos. Sabe como é que era o nome dos 3 amigos de Daniel? Alguém sabe dizer? Sadraque, Mesaque e Abidineu. Esses 3 amigos também se mantiveram fiéis a Deus mesmo diante de uma ameaça. O rei lança um outro decreto. Qual foi o decreto? Todo mundo tem que se dobrar diante da estátua que eu fiz. Então vão diante de Sadraque, Mesaque e Abidnego e falam assim: ó, vocês precisam se dobrar. E eles falam: nós não nos dobramos diante de nenhum Deus que não seja o Deus criador dos céus e da terra. Então dizem para ele bem assim: se não se dobrar, vai ser lançado lá na fornalha de fogo ardente. E o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fala? Pode jogar, mas nós não vamos deixar de ser fiel a Deus. Então eles estão na fornalha, mas Deus está com ele na fornalha. Foi uma decisão que eles tomaram. Irmão, olha que a minha decisão, ela vai influenciar na decisão que as pessoas que estão à minha volta vão tomar também. Papai e mamãe que está aqui. Se você se dobrar diante de uma ameaça e pegar uma bandeja que não é para pegar, você vai influenciar os seus filhos lá no futuro a fazer a mesma coisa. E depois a gente vai falar: por que o meu filho está envolvido em tanta coisa errada? Por que o meu filho foi por esse caminho? Sabe por quê? Porque há um tempo atrás você tomou uma decisão de pegar uma bandeja que não era para você pegar. A decisão de Daniel influencia os seus amigos positivamente. A nossa decisão vai influenciar as pessoas que estão ao nosso lado positivamente. Qual é a decisão que você toma? A 4ª decisão é que nós precisamos tomar a decisão de quem vão ser as pessoas que eu vou dar acesso à minha vida. É você que decide quem serão as pessoas que serão seu amigo, irmão. Você decide, isso influencia diretamente no seu futuro. Eu não preciso usar o dom de profecia que Deus me deu para identificar como que vai ser o seu futuro. É só eu olhar quem são as pessoas que você tem do seu lado. Eu já sei se daqui a 3 anos, 4 anos, você vai ser uma pessoa aqui na igreja, apaixonado, envolvido, servindo, crescendo cada vez mais, só de olhar quem são as pessoas que você se relaciona na igreja. É só eu olhar que eu já sei se você está aqui nessa igreja e tem um prazo de validade, igual o da Noninho. Daqui a 1 ano deu seu prazo de validade e você não está mais aqui, está em outro lugar. É só eu olhar quem são as pessoas que você tem do seu lado. As pessoas que nós damos acesso para a nossa vida determinam de como vai ser o nosso futuro, irmão. O que vai acontecer na sua vida nos próximos anos está ligado às pessoas que você tem do seu lado, que você deu acesso à sua vida. Afinal de contas, aquele ditado que nós ouvíamos da mamãe quando criança é uma grande verdade, que é mais ou menos assim, olha: diga-me com quem tu andas. O outro é mais ou menos assim: quem se mistura com porco. Você sabe disso. Então, quem são as pessoas que você deu acesso à sua vida?
Você está andando com quem, irmão? Eu escolho, ninguém escolhe fazer parte da minha vida. Eu escolho as pessoas que vão fazer parte da minha vida. Eu escolho as pessoas que vão na minha casa, que vão comer comigo. Eu escolho, sou eu que escolho. Agora não adianta depois, lá na frente, você falar por que a minha vida está assim, porque você escolheu. Foi você que escolheu andar com gente que não presta. Foi você que escolheu andar com gente que te afasta de Deus. Foi você que escolheu andar com gente que esfria a sua fé, te desanima. Foi você, a escolha foi sua. Foi você que decidiu, irmão. Foi você que decidiu. Pastor, aí nós não temos que ajudar. Como é que eu faço para ajudar as pessoas que estão com problema? É uma grande verdade isso. E é uma grande característica da nossa igreja. Nós ajudamos as pessoas que estão com problema. Mas sabe como nós ajudamos? Eu vou te ensinar aqui. Eu ajudo a pessoa que quer ser ajudada. Alguém pode dizer um aleluia? Então você quer ser ajudado, quer entrar na mesma frequência que eu, pastor Roberto, eu vou colocar você do meu lado. Do meu lado, a gente vai estar junto, porque é um prazer para mim ajudar as pessoas. Mas eu quero ajudar as pessoas que decidiram andar na mesma frequência que eu. Então elas falam assim: me ajuda, eu ainda não sei ser como você é, com a sua esposa. Eu ainda não sei ser compromissado com Deus como você é, mas eu quero aprender. Você me ajuda? Vem comigo. Agora, a pessoa que quer me levar para a frequência dela, não vai andar comigo. Eu não preciso ser antipático, eu não preciso ser uma pessoa que é maldosa, não. Eu falo com todo mundo, irmão. Dou abraço, sorriso, cumprimento, mas andar comigo, comer na minha casa, eu decido. Eu decido. Da mesma forma, é você que decide. E o seu futuro está diretamente ligado às pessoas que você decidiu andar. A quinta decisão que nós precisamos tomar, deixa eu só falar mais uma da quarta, é porque vocês estão muito em silêncio, vocês precisam me ajudar, irmão. Dá um aleluia pelo menos. Tá bom, obrigado. Obrigado, Jesus. Ô Fábio, aqueles irmãos que a gente combinou de dar oferta, no final tem que pagar eles, viu? Tem que pagar. Mas Sansão, ele decidiu se aliançar com uma mulher chamada, você lembra do nome dela? Sansão decidiu se aliançar com uma mulher chamada Dalila. E a Dalila, para o Sansão, ela morria de amores com ele, sim ou não? A Sansãozinho, para ele, ela era o máximo. Ela queria o bem dele. Meu amorzinho para lá, meu amorzinho para cá. Mas qual era o objetivo final da Dalila? Roubar as forças de Sansão. Tirar Sansão do propósito de Deus. Posso falar? Existem amigos que estão do seu lado, amigos entre aspas, beijinho para lá e beijinho para cá. O principal objetivo é roubar suas forças e tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Abre teu olho. Abre teu olho, irmão. E você está dizendo: essa pessoa me ama. Ela está tirando você do propósito de Deus. Toda a conversa dela esfria seu coração. Então você abre teu olho. Porque a decisão de continuar andando com essa pessoa, ela é sua. Não adianta depois você colocar a culpa em ninguém. A decisão é sua. A quinta decisão que nós precisamos tomar é a decisão de qual voz que eu vou acreditar. Nós já acordamos ouvindo vozes, irmãos. Todos nós acordamos e olha, tem voz falando nos nossos ouvidos. Normalmente, nós ouvimos a voz de Deus e a voz do diabo. E decidimos qual é a voz que eu vou acreditar. Todos nós, isso acontece com todo mundo. Na verdade, isso acontece desde o início da humanidade. Olha o que diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Preste atenção aqui, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa perguntou para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim?
Olha a voz do diabo já vindo para Eva no jardim, e a primeira coisa que essa voz faz é lançar no coração da Eva dúvida a respeito das coisas de Deus. Dúvida, irmão. Olha, foi isso mesmo que Deus disse: não coma de nenhuma das árvores do jardim? Dúvida. Versículo de número 2. A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos de todas as árvores do jardim. Verso 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Olha que a Eva sabia qual era a voz de Deus. Ela sabia. Ela disse para a serpente: Deus falou para eu não comer, porque se eu comer daquele fruto eu vou morrer. Sabe o que Deus falou, serpente? Que eu posso comer de tudo. Irmão, existem tantas coisas que Deus, Ele diz: desfrute disso, desfrute, seja abençoado nisso. Por que você vai querer botar a mão justamente naquilo que Deus está falando para não botar? Por quê? Tem tanta coisa boa para a gente botar a mão, irmão. Tem tanta coisa boa de Deus para a gente desfrutar. Por que você vai querer pegar logo a bandeja que o diabo está apresentando para você? Por quê? Então, o versículo 4 diz: a serpente disse para a mulher: certamente que vocês não morrerão. Sabe o que a serpente falou? O que Deus está falando é mentira, o que eu estou falando é verdade. Naquela época, o diabo incorporou na serpente. Hoje, ele incorpora em pessoas, e sem precisar de uma manifestação demoníaca. Não precisa de uma manifestação. Um grande exemplo disso é quando o Pedro está falando para Jesus. Você lembra disso? Pedro está falando assim: mestre, o Senhor não vai se entregar, você não vai morrer. Você lembra disso? O que Jesus falou para o Pedro? Satanás. Ele estava falando com a serpente que entrou no Pedro. Então, às vezes, uma pessoa que está do seu lado, ela está falando uma voz que não é dela, mas querendo lançar dúvida no seu coração com relação às coisas de Deus. Ela está querendo trazer para você uma palavra diferente daquilo que Deus falou para você. A serpente falou: certamente que vocês não morrerão. Sabe o que está acontecendo? Deus quer manipular vocês. Foi o que a serpente falou. Deus está querendo te manipular. Ele quer escravizar vocês. Deus não quer que vocês tenham a vida conhecendo todas as coisas. É isso que Deus quer. Olha como é que o jogo é sujo da serpente. Vai lá para o versículo de número 5, ó. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Versículo de número 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, irmão, quando mexe com o nosso ego, quando mexe com a gente, fala assim: estão querendo fazer você de bobo, estão querendo fazer você de... Isso mexe comigo, irmão. A gente já logo, realmente... Aí a mulher viu a árvore era boa para alimento, atraente para os olhos, desejável para ela obter sabedoria. Ela então tomou do fruto e comeu. E ela deu para o seu marido também para ele comer. Ela tomou do fruto e ela deu para o seu marido. Aqui começa a desgraça da humanidade, irmãos. Muitas pessoas perguntam: pastor, por que tanta maldade hoje? Por que tanto mal está imperando? Por quê? Por causa disso, irmão. Uma decisão errada que a Eva tomou e uma decisão errada que Adão tomou. Toda a desgraça que nós estamos vendo hoje no mundo foi por causa dessa decisão. Eu quero saber, qual é a sua decisão? Você quer afetar o futuro dos seus filhos pela sua decisão errada hoje? Você quer afetar o futuro dos seus netos por decidir ouvir a voz da serpente
ao invés de ouvir a voz de Deus. Toda desgraça, irmão, começou aqui. Amanhã eu vou fazer na oração das 5 horas uma live onde eu vou falar sobre escândalos que acontecem na igreja, escândalos no meio cristão. Eu vou falar amanhã, 5 horas da manhã, porque o maior de todos os escândalos começou aqui. Esse foi o maior, e todo escândalo que você vê hoje começou com esse aqui. Foi uma decisão errada. Eu vou rasgar o verbo amanhã. Você quer ouvir 5 horas da manhã, só que eu não vou deixar a live aberta não. Você acorda 5 horas da manhã para estar ali, orar comigo e ver o que eu vou falar, e ouvir o que eu vou falar, ou então você vai dormir. Mas eu vou falar, vou falar sobre os escândalos. Porque tudo começou aqui. Tudo começou aqui. E você pode evitar um escândalo no futuro mediante uma decisão que você toma hoje. Você pode evitar um escândalo mediante uma decisão que você toma hoje. Qual é a história que nós vamos decidir acreditar? A história de Deus ou a história da serpente? A sexta decisão que nós precisamos tomar nós precisamos tomar a decisão de ter a nossa família servindo ao Senhor, irmão. Eu preciso tomar essa decisão, sabe por quê? Porque se eu não escolher que eu vou ter os meus filhos e a minha família servindo a Deus, eu vou perder os meus filhos. É uma decisão de que eu vou criar os meus filhos nos princípios de Deus, e eu vou fazer de tudo, irmão, de tudo, orar, jejuar, conversar, trazer, falar, vem obrigado, mas vou fazer de tudo no que depender de mim para ter meus filhos servindo a Deus, de tudo. Eu não vou abrir mão disso. Josué capítulo 24, versículo de número 15, Josué dá uma declaração para o povo a respeito disso. Ele fala, vocês aí, eu não sei o que vocês vão fazer com relação à família de vocês. Qual é a decisão que vocês vão tomar com relação à família de vocês e os filhos de vocês. Mas eu já tomei a minha decisão, e a minha decisão é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a decisão de Josué. Qual é a sua decisão, irmão? Não cai nessa conversinha da serpente e fala assim, deixa um pouquinho lá no mundo, depois volta. Que história é essa? Aí deixa um pouquinho lá no mundo, que depois volta, sofre um acidente de carro, um acidente de moto, seu filho morre, e aí, meu irmão? E aí, minha irmã, o que aconteceu com seu filho? Fala para mim. Você decidiu liberar, você decidiu deixar as cordas correr frouxo, foi você que decidiu. Daqui a pouquinho os filhos estão arrebentados. Você fala, pastor, ora pelo meu filho, ou como é que meu filho está? Ora pela minha filha. Você decidiu quando ele era adolescente, você decidiu quando era jovem folgar a corda para ele. Não foi uma decisão minha, foi uma decisão sua. Então é você que decide o seu futuro. Há um tempo atrás, um irmão veio contar para mim um testemunho. Ele pensou que era um testemunho, mas foi um testemunho. Você já ouviu alguém contar para você um testemunho? É triste. Ele diz que é testemunho, mas é triste. É uma história triste de ouvir. Ele veio contar o seguinte, pastor, meu filho está tirando notas baixas, meio desobediente em casa, e eu estou aplicando lá uma disciplina com ele lá, que eu vou ver ele ficar firme agora. Eu falei, é mesmo? Qual a disciplina? O que ele mais ama, pastor, é vir para a igreja. E eu falei para ele que ele está proibido 2 meses de botar os pés na igreja enquanto melhorar as notas dele. Diga, ai, ai, ai. Como assim, irmão? Eu quero fazer de tudo para que os meus filhos, eles estejam na presença de Deus. Eu quero fazer, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou falar de mim. Você decide a sua vida, a decisão é sua, eu vou dizer a minha. Eu quero que os meus filhos, eles cursem uma faculdade, que eles tenham a vida profissional deles estabelecida, mas nada disso para mim é mais importante do que ele estar servindo a Deus. Se tiver que colocar aqui, servindo a Deus ou fazer uma faculdade, joga a faculdade de escanteio e vai servir a Deus. Servindo a Deus, joga tudo e trabalhar e vai servir a Deus, porque você servindo a Deus, você não vai faltar nada para você.
Mas você com dinheiro, com faculdade, com tudo, se você tiver sem Deus, a tua vida está arrebentada. Está arrebentada. Você está entendendo? Então eu prefiro, a minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou investir nos estudos deles, vou investir no trabalho, mas a prioridade é o quê? Servindo ao Senhor. Você está entendendo isso? A prioridade. Não abro mão, irmão. Meus filhos têm que estar servindo a Deus. No que vai chegar uma hora que a decisão vai ser deles, mas enquanto está comigo, eu vou fazer de tudo para que sirvam a Deus, de tudo. Eu decido. A outra decisão que nós precisamos tomar é a decisão de assumir o nosso chamado. Irmão, é uma decisão: ou você assume o chamado que Deus fez para a sua vida, ou você vai ficar igual a Jonas na barriga do peixe. Eu preciso decidir assumir o meu chamado, porque quando eu decido assumir o meu chamado, outras pessoas são abençoadas, porque eu decidi isso. A Bíblia conta a história de Neemias, que era um copeiro do rei, e quando ele recebe o chamado de Deus de lutar pela sua cidade natal para restaurar, ele decide assumir o chamado, abre mão de ser copeiro do rei e vai para Jerusalém para reconstruir a cidade que estava destruída. Ele decidiu. Gideão, ele recebe um chamado de acabar com a opressão de 7 anos dos midianitas sobre Israel. Gideão, mesmo sendo pequeno, menor da casa do pai, ele decidiu: se o Senhor está me chamando, então eu decido. Agora você imagina se Neemias não decide reconstruir Jerusalém. Você imagina se Gideão decide não ir até para lutar contra os midianitas e ver a história de Israel sendo mudada. Imagina se ele não decide assumir o chamado. Há 20 anos atrás, irmãos, eu trabalhava numa empresa multinacional e eu tinha tudo para crescer de uma maneira grandiosa naquela empresa. Tudo era novo e cada vez mais eu estava crescendo. E eu precisei de tomar uma decisão naquela época: ou eu continuo a minha carreira profissional, ou eu me dedico para o chamado de Deus. Então eu decidi me dedicar para o chamado de Deus, porque eu tomei a decisão há 20 anos atrás. Essa igreja, ela está dessa forma hoje, porque eu tomei uma decisão de assumir o meu chamado. E você, qual a decisão que você toma? Você vai tomar uma decisão igual a Jonas tomou? Jonas recebe um chamado de Deus para ir pregar para uma cidade chamada Nínive, uma cidade tão pecadora. E a decisão de Jonas foi, sabe qual? Não vou me envolver com isso, não vou mexer com isso. Então ele vai cair dentro do mar e ele é lançado dentro da barriga de um peixe. Até que lá dentro da barriga do peixe, ele não precisava chegar àquele estágio, mas ele está lá. Então a ficha cai em Jonas, e agora ele decide de que ele vai assumir o chamado. A primeira decisão de Jonas foi: não, vou fugir, vou me esconder. Inclusive existem alguns Jonas que estão aqui nessa igreja. Você pensou: eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é grande, eu vou ficar sentadinho na cadeirinha, ninguém vai falar nada comigo, ninguém sabe do meu chamado, e é ali que eu vou me esconder. Pois é, Deus te achou, meu filho. Qual é a sua decisão? Você vai permanecer na barriga do peixe, ou você vai mudar a sua decisão e falar igual a Jonas: eu vou sair e vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? Qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão? Você precisa tomar uma decisão de assumir o seu chamado, porque Deus não tirou você de onde tirou e fez a obra que Ele fez na sua vida para você permanecer escondido, para você permanecer escondida. É você que decide. O futuro da sua família e o futuro de muitas pessoas está ligado à sua decisão hoje de assumir e voltar para o chamado de Deus. E por último,
E essa daqui é a mais importante de todas as decisões que nós precisamos tomar. É a mais importante. Se você não quiser lembrar de nada do que eu falei, dessa daqui, por favor, você precisa lembrar. Nós precisamos tomar a decisão de onde nós iremos morar na eternidade. Precisamos tomar a decisão aonde eu vou morar na eternidade. A nossa vida aqui nessa terra, ela é um sopro, irmão. Ela passa como um sopro. Eu, há poucas semanas atrás, eu casei a minha filha do meio. E eu estava lembrando de que ela, pequenininha assim, ó, pequenininha correndo. E agora eu já estou casando a minha filha. Passou assim, ó, no piscar de olhos. De vez em quando eu estou olhando no espelho, estou vendo assim e falo assim, meu Deus, quanto cabelo branco, os que tem ainda, né? Falo, como é que eu tinha tanto cabelo? Eu estava tomando café esses dias, eu e a minha esposa, e a Norminha estava do lado, eu falei assim, nossa, o pastor está até ficando com a sobrancelha branca. Eu falei, é vocês que causam isso em mim. Mas sabe o que acontece? A nossa vida passa rápido demais. E todos nós um dia vamos morrer. Todos. E quando você morrer, eu queria que você respondesse essa pergunta: o que vai acontecer com você quando você morrer? Quando você morrer, meu irmão, o que vai acontecer com você? Você já sabe? Nós temos a eternidade. E existem dois tipos de eternidade. Dois. E eu quero ler junto com você Daniel, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eterna. O dia que nós morrermos, nós vamos estar no seio de Abraão, é no lugar de descanso. E aí vai chegar uma hora onde vai ser definido aonde nós vamos morar na eternidade. Ou vamos morar na eternidade com Deus, ou vamos morar na eternidade com Satanás e os seus anjos. Qual é a sua escolha? Só para você ter uma ideia, eu quero fazer um paralelo só para você ter uma ideia do que é cada um desses dois lugares. Eu quero que você pense comigo no dia mais triste da sua vida, o pior dia da sua vida. Qual foi o pior dia da sua vida? Tenta lembrar desse sentimento. Foi o dia que você perdeu um ente querido e veio uma dor na alma inexplicável? O pior dia da sua vida foi quando você descobriu uma traição, que você foi traída, que você foi traído? Quando foi o pior dia da sua vida? Foi quando alguém que você ama muito fez uma coisa com você que te atingiu. Pensa nisso. Agora pega essa dor que você sentiu no pior dia da sua vida, multiplica essa dor por 1000. Multiplicou essa dor por 1000? Pois é, isso não é nem o começo do que vai ser uma eternidade no inferno. Quer ter uma ideia do como vai ser a eternidade no céu? Eu quero que você agora pense no melhor dia da sua vida. Qual foi o melhor dia da sua vida? O dia do nascimento de um filho seu? Foi o dia do seu casamento? Foi o dia que você conseguiu comprar a sua casinha que era tão sonhada? O dia que você fez um bem para o seu pai, para a sua mãe? Pensa no melhor dia da sua vida. Multiplica esse sentimento que você teve nesse dia, a satisfação que você teve nesse dia por 1000. Nossa, pois é, tudo isso nem se compara com aquilo que é uma eternidade ao lado de Deus. Nem se compara. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Bota o texto aí. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais aflição, não haverá mais choro, não haverá mais dor. As coisas velhas já passaram.
vai ser um tempo maravilhoso de eternidade na presença do Pai. Um tempo maravilhoso de eternidade na presença de Jesus. É isso que nós vamos experimentar na eternidade se tomarmos a decisão certa hoje. Se tomarmos a decisão certa hoje, nós iremos morar na eternidade com o Pai, irmão. Qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão? Por favor, eu quero que você se coloque de pé. Que bênção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora eu quero passar mais uma instrução poderosa para você. A Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às 5 horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das 5. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã.